Oi, gente. Então, resolvi fazer esse vídeo porque fazendo a leitura bíblica aí, né, nesse mês de janeiro, Deus foi colocando algumas coisas no meu coração, aí pelos livros de Gênesis e Êxodo, e aí eu queria compartilhar com vocês também o que foi, né, coisas bem importantes assim. A primeira coisa foi que, né, a vida do cristão ela precisa ser uma vida marcante. Isso quer dizer que pessoas que passam pela nossa vida, locais que a gente passa, aonde a gente for, a gente precisa deixar uma marca, né? E essa marca são coisas positivas, né? Mas que isso não vem de nós. São coisas boas que não vêm de nós, mas que vêm de Deus, tá? Isso a gente vê lá em Gênesis 12, quando diz que Abraão, por onde ele passava, ele deixava altares, né? Ele construía altares para Deus. E quando ele voltava nesses locais que ele passou e construiu altares, ele via lá, né, algumas marcas que ele tinha deixado naqueles locais. A segunda coisa é que nem todas as pessoas, olha, isso é muito profundo, gente. Nem todas as pessoas que se aproximam de nós fazem parte do nosso chamado, do nosso propósito. Algumas pessoas acabam entrando nas nossas vidas, mas elas não fazem parte daquilo que Deus nos chamou para cumprir, para fazer. E a gente precisa ter muita sabedoria e discernimento para entender isso e pedir a Deus, orar a Deus, para que realmente tire pessoas que não fazem parte do nosso propósito. Muitas vezes essas pessoas, a influência dessas pessoas, acabam servindo como pedra de tropeço nas nossas vidas, do que algo que possa nos ajudar a desenvolver, a alcançar o nosso propósito. E isso acontece na vida de Abraão, né? Deus havia dito que o propósito de Abraão era com Sara e que ele daria uma descendência grande a Abraão, né? E que Abraão fosse com Sara cumprir o propósito que Deus havia dado a ele. Mas o que acontece? E Deus falou também, deixe a sua parentela. Mas Abraão sai com Sara e Ló. No meio do caminho, né? Eles perceberam e Deus também mostrou a eles que Ló não fazia parte do chamado de Abraão e que eles precisavam seguir caminhos diferentes, tá? Então, Ló sai do caminho de Abraão, né, do propósito de Abraão, eles seguem por caminhos diferentes. Mas uma coisa interessante nisso é que uma vez lá, Ló, em Sodoma e Gomorra, precisou da ajuda de Abraão, né? E Abraão vai até lá, ajuda Ló. Isso quer dizer que nós não precisamos deixar de amar essas pessoas, né? A gente precisa amar essas pessoas, elas só não fazem parte do nosso chamado, mas a gente precisa orar por elas, ajudar quando for necessário, tá? Isso mostra, né, a paternidade de Deus, o amor de Deus por nós. A terceira coisa olha só, isso foi muito, acho que foi uma das mais pra mim, né? Não queira apressar os planos de Deus, as promessas de Deus para sua vida. Muitas vezes a gente quer dar um jeitinho, né, naquilo que a gente tá querendo, na promessa que Deus havia feito pra gente, e a gente quer dar o nosso jeitinho. Tá demorando tanto, eu vou dar aqui meu jeitinho, eu vou querer apressar as coisas, enfim. Quando na verdade as consequências disso podem ser muito ruins, né? E isso acontece com Abraão e Sara, né? Sara já velhinha, Abraão também velhinho. Deus havia prometido descendência a Abraão com Sara, mas Sara infértil, né? Não poderia dar filhos a Abraão naquele momento. E ela fala, Abraão, tá demorando tanto, toma aqui minha serva Agar, né? Tenha seu filho, faça logo aí, cresça logo, dê descendentes. E uma consequência disso que dura até hoje, né? O filho que Abraão tem com Agar, que é Ismael, acaba sendo hoje, né, o povo árabe da Arábia, e Isaac, né, que deu a descendência de hoje ao povo israelita. E são povos que realmente têm bastante conflitos, né, políticos, enfim, religiosos. Então, isso nos faz perceber que uma decisão errada, uma antecipação, a gente querer antecipar algo que Deus colocou no nosso coração, que Ele tem o tempo das coisas dele, pode gerar prejuízos
e consequências graves por muitas gerações, tá? A quarta coisa é, independente do que as pessoas pensem ou falem sobre nós somos amados pelo eterno Deus, né? E isso nos mostra o quê? Lia, quando a Bíblia diz que Lia foi desprezada por Jacó, porque Jacó gostava de Raquel. E Lia foi rejeitada, né? Foi desprezada por Jacó. Mas quando a gente vai lá no Novo Testamento, em Mateus 1:1, que a gente vê a descendência de Jesus, um dos filhos que Lia deu a Jacó, né, Judá, faz parte da descendência de Jesus. É por isso que hoje nós chamamos Jesus de leão da tribo de Judá, né? Então isso é muito forte. Então não importa o que as pessoas pensem ou falem de você, o que importa é o que Deus pensa sobre você, certo? A quinta coisa é, não desista de sonhar. José teve sonhos, né? E Deus os realizou, né? Esses sonhos dele. Então, se Deus fala, Ele faz, Ele cumpre. Se Ele promete, Ele vai realizar os sonhos naquele lugar. Não em você, por você. Não importa, né, se você teve uma família desestruturada, uma família que teve casamentos desfeitos, se não deu certo, se seus pais não conseguiram ter uma formação, né, numa faculdade, passar na faculdade. Enfim, não importa o que tenha acontecido com os seus antepassados, o que importa é que você não pode parar de sonhar, né? Não desista de sonhar. Se Deus colocou esses sonhos na sua mente, no seu coração, persista. A sexta coisa é, não fale dos seus sonhos para outras pessoas. Sim, isso é muito forte, porque muitas vezes a gente acha que pessoas próximas a nós, elas vão nos encorajar, elas vão nos ajudar. Mas muitas vezes isso não acontece, né? E até às vezes por parte da família, até amigos, pessoas próximas. Muitas vezes elas não vão nos encorajar, pelo contrário, elas vão desencorajar a gente, vai dizer que não vai dar certo, que não é pra gente prosseguir, né? Vão colocar a gente pra baixo, colocar os nossos sonhos pra baixo. Isso aconteceu com José, né? José contou sobre o seu sonho para os seus irmãos e os seus irmãos zombaram dele, né? Tiveram inveja dele. Então, isso pode realmente acontecer conosco também, tá? Então, não fale dos seus sonhos. Sonhe, entregue isso diante de Deus e tá em boas mãos. A sétima coisa é, não importa onde você está, o que importa é quem está com você, tá? Deus estava com José no poço, estava com José no palácio e estava com José na prisão. Uma outra coisa aqui, a oitava coisa aqui, isso nos fala sobre ansiedade, né? Que Deus, Ele está querendo que a gente não seja ansioso, né? Que a gente espere o momento de Deus, que tudo Deus dá no tempo certo, que a gente acalme o nosso coração. Lá na Bíblia, enquanto o pessoal estava indo já a caminho, o povo hebreu estava indo a caminho de Canaã, Deus dá maná a eles, né? Só que Deus diz, recolha a quantidade necessária para o dia de hoje. O de amanhã, não guarde, porque o de amanhã eu vou prover. E aquele povo muito teimoso, né? Vai lá e faz, e guarda, enfim. Então, Deus estava dizendo assim, confie em mim, né? Basta cada dia o seu próprio mal, cada dia o seu próprio mal, o seu próprio bem. Então, confie em mim que eu vou prover o necessário para a tua vida. A nona coisa é que Deus não está querendo te dar conforto. Pode ser um pouquinho difícil ouvir isso, mas Deus não está querendo te dar conforto. Ele está querendo que você amadureça espiritualmente, muitas vezes, psicologicamente, né? Para te preparar, te fortalecer, para você alcançar a sua promessa. E Deus faz isso com aquele povo hebreu, né? Ele aumenta um pouquinho o caminho até Canaã daquele povo, até chegar lá, porque aquele povo era um pouquinho desobediente, aquele povo precisava ser moldado por Deus, aquele povo precisava crescer, amadurecer. Então Deus aumenta o caminho, faz aquele povo demorar aí um pouquinho de tempo, né? Para que eles se aperfeiçoassem, para que eles alcançassem a promessa que Deus havia feito para eles, mais maduros, mais fortes, né? Bem e preparados para aquilo que Deus sonhou para eles, tá? E a 10ª coisa é, nós não somos donos de nada que nós temos.
apenas administradores do nosso corpo, das nossas emoções, do dinheiro, de tudo. Nós não somos donos de nada. Então Deus nos faz administradores para que nós administremos tudo isso, né? As nossas emoções, o nosso corpo. E você, tem gerenciado bem o que Deus te deu para gerenciar? Então essas foram as 10 coisas, né, que Deus me ensinou durante esse tempo. E muito essa questão da promessa, né? A promessa que Deus faz e o que Deus precisa nos moldar para que a gente alcance aquilo que Deus coloca no nosso coração, aquilo que Deus coloca pra gente como propósito. Então eu espero que essa palavra tenha também feito morada no seu coração, que sirva pra você em algum momento, tá? E é isso, gente. Um abraço.